nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isto, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, por gentileza? Ah, se esse microfone fosse assim toda a missa, que beleza, hein? Meu Deus, hoje eu estou feliz. Eu consigo me ouvir. O microfone está forte, está alto e não está causando microfonia, nem insatisfação aos meus ouvidos. Meus caros, hoje é a nossa solene festa de São Pedro e São Paulo, duas colunas de nossa igreja. Pedro e Paulo, um conheceu Jesus pessoalmente, viveu com Jesus, esteve com ele, fez parte da vida de Jesus, discutiu com Jesus, chorou com Jesus, brigou com Jesus. Jesus lhe orientou, lhe corrigiu, disse palavras duras a ele. Uma verdadeira comunhão, um verdadeiro conhecimento e também uma verdadeira amizade entre Jesus e Pedro. Pedro não era perfeito, cheio de defeitos, mas Pedro tinha uma característica excepcional. Pedro era generoso, muito generoso. Tão generoso que o Senhor disse a ele: tu és Quefas. Quefas quer dizer tu és pedra. E sobre esta pedra é que eu edifico a minha igreja. É sobre tu
Pedro. É sobre ti, Pedro. É sobre a tua generosidade, Pedro, que eu edifico a minha igreja. Caríssimos irmãos, no Santo Evangelho, nós ouvimos Jesus perguntar: o que dizem os homens que eu seja? A igreja não havia ainda, não existia. Estava começando um movimento onde Jesus se apresenta, onde Deus se apresenta ao povo para dar início a algo novo. Jesus conquista homens e mulheres, discípulos que se tornam apóstolos, e a cada dia esta conquista vai se fazendo. Jesus os treina, os ensina, os faz caminhar para aquilo que já é o seu projeto. Então eles respondem: Senhor, uns dizem isto, outros dizem aquilo, outros dizem aquilo outro. E Jesus fala: mas eles estão longe de nós, não é? Só nos conhecem pelos feitos, pelos milagres, nos conhecem pelas pregações, nos conhecem pelas curas, nos conhecem por isso, por aquilo. Então, não vamos condenar o povo. Mas agora eu quero saber de vocês, que convivem comigo diariamente, que estão comigo já há um tempo. Nós comemos a mesma mesa, nós dormimos no mesmo espaço, nós caminhamos juntos, vocês já conhecem o meu cheiro, eu conheço de vocês. Eu quero perguntar a vocês, e para vocês, quem sou eu? Quem eu sou? E então, Pedro, tomado pelo Espírito Santo, Pedro, tomado por uma força sobrenatural, tomado do Espírito Santo, Pedro vai responder: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus vai responder: Pedro, tu és feliz, feliz és tu, porque não foi ninguém, nenhum humano que te revelou isto, mas foi o Espírito Santo que te revelou. Aqui, meus irmãos, se havia dúvidas, já não haverá mais. Aqui Jesus é como se ele se despisse antes da cruz. Se as suas vestes caíssem antes da cruz e ele se mostrasse e dissesse: agora eu me revelo a vocês, eu sou o vosso Deus, que vim ao mundo por vós. Então agora os discípulos têm clareza de que Jesus é Deus e está com eles. Então Jesus revela-se a Pedro dizendo que ele é esta pedra que ele vai construir a sua igreja em cima dela. E que as portas do inferno nunca irão prevalecer sobre esta igreja. Custe o que custar, venha o que vier,
Levantem-se quem quiser se levantar. Nunca o inferno terá poder sobre esta igreja. Nunca. Jamais a cátedra de Pedro será tomada por Satanás. Nunca. Porque esta igreja está edificada no Cristo Senhor. Ela foi comprada a preço de sangue. Ela nasceu sob o derramamento do sangue de Jesus e da sua ressurreição. Ela nasceu sob a força do Espírito Santo e sob o sangue dos mártires. Esta igreja jamais será possuída por Satanás. E assim disse Jesus, e assim se cumprirá. Nunca os infernos terão poder sobre esta igreja. Jamais. E Jesus dá uma ordem a Pedro. Tudo, Pedro, que você ligar aqui na terra será ligado no céu. Ah, se nós entendêssemos isso, meus irmãos. Se entendêssemos isto. A missão é apostólica. Se é apostólica, ela passa de geração em geração. Ela passa de sucessão em sucessão. Primeiro foi Pedro, depois veio Sisto, Cleto, Clemente, e até chegar nos 266. E hoje é Francisco. Ah, se nós entendêssemos isto. Se entendêssemos que a sucessão continua. O mesmo poder, a mesma força, a mesma autoridade continua. Não é a mesma pessoa, mas é a mesma autoridade, a mesma sucessão, a mesma força. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo. Quem acha que não precisa da igreja, tome cuidado. Porque tudo que ligar na terra será ligado no céu. E tudo que desligar na terra será desligado no céu. Então nós devemos tomar cuidado quando a gente acha que não precisa da igreja, que não precisa do ensinamento da igreja. Quando a gente acha que a igreja já é do passado, que ela é retrógrada, que ela tem que se modernizar, tem que se colocar como as pessoas querem, acham. Muitas vezes nós queremos que Satanás coloque um banquinho do lado da cátedra e ali fique com as suas modernidades ideológicas. Que a gente quer que a igreja aceite tudo. O pecado que está aí, queremos que o pecado sente do lado da cátedra. Queremos que o pecado se sente do lado do altar. Porque a igreja precisa se modernizar. Cuidado.
A nossa luta, meus irmãos, e a nossa batalha como igreja não é simplesmente contra os homens, não. Deus ama os homens, ama as mulheres. Deus ama todo ser humano, ama. Não importa o que esse ser humano seja, Deus continua amando esse ser humano. Mas o que Deus não ama, nunca vai amar, é o pecado do ser humano, esse não. O seu pecado Deus não ama, nunca vai amar e não vai aceitar nunca. Mas você e eu, Ele sempre continuará amando. Mesmo se a nossa escolha for diferente daquilo que Ele desejou para nós, projetou. Se a nossa escolha for por Satanás e pelo inferno, Deus vai continuar amando você. Mas Ele não pode nos impedir de ir às moradas do inferno, porque é uma escolha. Então não confundamos as coisas. Deus ama toda a pessoa, toda, mas não ama o pecado, nunca. Por isso que as portas do inferno nunca irão prevalecer na igreja, nunca. Então a nossa batalha é sempre espiritual, nossa luta é sempre espiritual. Carta aos Efésios, capítulo 6, São Paulo vai dizer: não é contra os homens de carne e sangue que lutamos, é contra os espíritos do mal. Pedro, meus irmãos, por anunciar a salvação, foi preso, foi acorrentado. No mesmo dia, Tiago foi morto. E quem comandava tudo isto era o rei Herodes. Pedro está preso. E enquanto Pedro era mantido na prisão, diz os Atos dos Apóstolos, enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Enquanto Pedro estava preso, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. E o que aconteceu? O Senhor Deus enviou um anjo para libertar Pedro. O anjo disse para Pedro: levanta-te depressa. Meus irmãos, enquanto nós estivermos de joelhos rezando pela igreja, pelo Papa Francisco, eu não consigo entender um povo católico que quer ter uma igreja de pé, que quer que a graça de Deus aconteça, que essa igreja cada dia seja mais santa, mas que não reza pelo seu Papa, que não reza pelo seu vigário, uma igreja que difama o seu Papa, que fala mal dele, que critica ele, que julga ele, que cria aberrações nas redes sociais contra ele. Eu não consigo entender essa igreja que se diz querer ficar de pé, ser santa, mas que não ama o seu pastor, que não cuida dele, que não reza por ele, mas que faz de tudo para destruí-lo.
Meus irmãos, essa não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela permanece rezando enquanto o seu pastor sofre, para que o Senhor continue dando forças a eles. O mal nos aprisiona, nos acorrenta. As forças do mal acorrentam as pessoas. E o anjo do Senhor, quando rezamos, vem em auxílio e diz: levanta-te depressa, e as correntes caem. Mas é pela força da oração, é pela força do amor, da dedicação, não é pelo achismo de todo mundo. Meus irmãos, assim também eu não entendo um povo, uma nação, aproveito para dizer isto, um povo e uma nação que quer que o seu país vá bem, que o seu país produza frutos, que o seu país tenha condições para todo mundo, que o seu país avance, que as famílias sejam respeitadas, que os filhos vivam, tenham condições de vida, que haja educação boa, que haja segurança, que haja saúde. Não consigo entender um país que queira tudo isto, uma nação que queira tudo isto, e que não reza pelos seus governantes, mas que deseja a todo instante derrubá-los. Não consigo entender isto. Não consigo entender o que se passa na cabeça, na mente, no coração do ser humano, que não é capaz de rezar por aqueles que mantêm o que é de interesse de todos de pé. Jesus disse: rezai sem cessar. Foi São Paulo que falou, né? Rezai sem cessar. Mas Jesus disse que nós devemos rezar pelos nossos inimigos, se assim o pensamos. E Jesus diz que nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Meus irmãos, é necessário mudar essa mentalidade nefasta, eu diria até diabólica, sabia? Que às vezes nós carregamos conosco, dentro de nós. Parece que a maldade prevalece na nossa vida, e nós damos alimento a ela para disseminá-la, e assim nós vamos nos destruindo uns aos outros. Deus está próximo dos seus fiéis servos, quando liberta Pedro da prisão. Ele os liberta de qualquer mal e liberta a igreja dos poderes negativos. Deus está próximo dos seus fiéis servos. A palavra fiel tem evidência. Deus está perto dos seus fiéis servos. O que cabe a nós é sermos fiéis também a eles. Pedro entregou a sua vida no governo de Nero.
Paulo também. Paulo não conheceu Jesus pessoalmente, veio depois. Mas Paulo disse: eu preciso ir a Roma para conhecer Pedro. Porque ouvir falar de qualquer pessoa sobre Jesus não significa que estarão me dizendo o que ele é. Mas ouvir da fonte, do próprio Pedro que viveu com ele, que esteve com eles, aí sim será um testemunho fidedigno. E aí eu posso crer. Então, meus irmãos, Paulo, depois de ser derrubado do cavalo no caminho para Damasco, Paulo se levantou cego, foi conduzido à casa de Cornélio, lá foi batizado. Jesus disse a ele: por que me persegues? E sabe quem Paulo perseguia? Os cristãos, a igreja nascente de Cristo. Portanto, quando se persegue a igreja, não se persegue uma instituição, mas se persegue o próprio Cristo, porque ele diz: por que me persegues? Então Paulo passa de perseguidor e de assassino a evangelista, apóstolo, pregador. E Paulo então se torna o maior pescador de homens, evangelizador. Fundou diversas igrejas, diversas comunidades. Também foi preso, apanhou, sofreu e depois foi levado ao martírio. Paulo e Pedro, Pedro e Paulo, duas colunas fortes da igreja. Na igreja presente e nascente, da qual sobrevive e se mantém firme há mais de 2000 anos. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Cristo se concretiza, a palavra de Cristo se realiza. Portanto, as portas do inferno nunca prevalecerão nesta igreja, a igreja de Cristo Jesus, o Senhor. Quero convidá-los a ficar de pé. E a professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
A Vilma está por aí?